comigo nessa hora, porque meu coração anseia ouvir sua voz. Obeiro Wagner. Deixa Deus usar. Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, peço para que vocês abram no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 15, no seu versículo de 21. Enquanto os irmãos vão abrindo, eu quero externar primeiramente meu agradecimento a Deus. Agradecer a Ele por essa oportunidade. Agradecer por tudo que Ele tem feito em minha vida. E louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui hoje. Dizer que compartilho de um carinho verdadeiro por cada um. Me sinto muito honrado com essa oportunidade. Antes mesmo da gente ler a palavra, irmãos, eu quero dizer uma coisa já. Existem momentos na nossa vida que nós acreditamos que nós temos o controle de tudo. Tem momentos na nossa vida que nós acreditamos que o controle está nas nossas mãos. Só que eu quero te dizer que tem momentos que Jesus pega o controle para Ele. Existe momento, meu pastor Wanderson, que Jesus permite a gente vivenciar os nossos sonhos. Mas tem momento que nós vamos vivenciar aquilo que Ele projetou para a nossa vida. Aleluia, irmãos. Vamos ler. Mateus 15, versículo 21. Um texto muito conhecido. A palavra do Senhor vai dizer assim: E partindo Jesus dali, foi para partes de Tiro e de Sidom, e eis que a mulher cananeia, que saíram daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: E não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Então, chegando ela, o adorou. Chegando ela, e dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los ao cachorrinho. E ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, é um texto bastante conhecido. Só que nós estamos sobre uma temática, né, irmãos? É um setembro campeão. É um setembro sobre legado. E se nós pararmos para observar essas duas palavras, nós vamos ver que não precisamos se aprofundar muito na interpretação do que é campeão, do que é legado. Nós podemos associar diretamente essas duas palavras à figura de Jesus. Jesus, pela sua essência, irmãos, ele já é um vencedor por natureza. Na humanidade, ousa dizer que nunca vai existir alguém que vença como ele. Jesus venceu os reis dessa época, porque a ordem era para matar o menino. Mas Jesus sobreviveu. Jesus venceu a batalha contra o diabo no deserto, irmãos. Quando ele foi tentado por Satanás, quando ele estava 40 dias, irmãos, em jejum, ainda que Satanás tenha usado da palavra para com Jesus, mas Jesus venceu Satanás. Jesus venceu a desistência, irmão. No Getsemane, ele ainda hesitou a perguntar, ainda hesitou a pedir que, se possível, passasse dele o cálice. Mas ele cumpriu o propósito para que nós possamos estar aqui. E a maior vitória de Jesus, irmãos,
A morte achou até que iria triunfar sobre ele. A morte talvez tenha pensado que conseguiu o êxito, conseguiu vencê-lo. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, irmão. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Irmãos, servimos um Deus vencedor. Você é um vencedor. Sabe isso de dizer que tem momentos que o controle está na mão do Senhor? Sabe por que isso, irmão? Porque essa noite você está proibido de desistir do teu chamado. Essa noite você está proibido de abandonar o teu chamado. Nós vamos ver Jesus, irmãos, iniciando o seu ministério com 30 anos. Mas nós vamos ver resposta, irmãos, da concepção, dele ser concebido desde Gênesis, desde o início de tudo. Quando o próprio Deus vai dizer à serpente que nasceria de uma mulher, viria a semente de uma mulher, aquele que iria ferir a cabeça da serpente. Os anos se passaram, as épocas se passaram, tiveram o profeta messiânico, muito foi falado de Jesus. Jesus de fato é concebido. A Maria, até então virgem, mas nós vamos ver José, creio eu, irmão, numa atitude muito honrada, irmãos, porque ele sabia que se ele tivesse tomado qualquer atitude diferente, talvez Maria seria punida, irmãos. Mas ele preferiu se afastar. Só que, irmãos, Deus, quando o propósito é do alto, a testificação ela vem do alto também. Deus envia um anjo para falar com José e dizendo: aquele que essa mulher espera é o Filho de Deus. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Será aquele que irá remir o povo dos pecados. É Jesus que nós estamos falando, irmãos. Propósitos do alto, testificação do alto. O homem pode ter até boa intenção, mas quando é do alto é Jesus, é Deus que vai responder. Eu não sei o que você entrou para procurar aqui, mas eu quero te dizer, se for necessário, Ele vai enviar o anjo essa noite. Mas você não sairá daqui sem a tua resposta. Irmãos, o ministério de Jesus, a gente falou sobre ele ser vencedor, mas ele também, ele é fruto de legado, ele é propagador de legado. Naquele domingo que antecedeu a festividade, a gente pôde ter a oportunidade de estar falando aqui sobre Jesus reunir discípulos, pessoas, cabeças totalmente diferentes, atitudes totalmente diferentes, mas a fim de que um propósito, para que pudesse dar sequência para aquilo que ele foi ordenado. Então Jesus começa seu ministério aos 30 anos, e muitos feitos, muitas maravilhas, irmãos, os discípulos o acompanhando, havia cura, havia libertação, muito ensinamento, havia milagres, irmão. Só que, irmãos, o início da caminhada de Jesus, ele veio para um povo, pessoas que tinham nome na mesa, pessoas que tinham sido chamadas por ele. Só que João vai dizer que essas pessoas o rejeitaram. Mas todo aquele, irmãos, que recebeu Jesus, irmão, ele deu poder e direito a ser chamado como Filho de Deus. Então Jesus, irmãos, ele veio para os seus, ele tinha uma missão, ele tinha um caminho a ser percorrido. Só que assim como é na minha e na tua vida, irmãos, também havia barreiras também, até para Jesus. No início do capítulo 15, nós vamos ver Jesus tendo embate com os fariseus da época. Jesus condenando a hipocrisia deles, irmãos. Jesus condenando que muitas das vezes eles criticavam, mas faziam coisas piores. Só que Jesus resolve fazer uma retirada.
estratégica. Jesus resolve ir para as cercanias de Tiro e Sidom. Jesus resolve se afastar um pouco. Marco vai dizer que ele não queria ser percebido. Ele não queria que ele fosse notado. Irmão, esse Jesus é muito humilde. Como? Aonde Jesus passava, multidões o acompanhavam. E como que agora ele quer passar, ficar um tempo aonde que ele não vai ser percebido? Eu me lembro do ensinamento dele mesmo, que ele vai dizer que uma candeia acesa não pode ser coberta. Uma candeia acesa não pode ser colocada debaixo da cama. A candeia acesa, irmãos, é para ser colocada em local para se iluminar. Assim você foi chamado essa noite, irmão. Você foi chamado como luz. Talvez você teve momentos que você quis se afastar, teve momentos que você quis desistir, teve momentos que você quis parar, não quis ser notado, mas foi nesse momento que Jesus mais te colocou em evidência. Foi nesse momento que Jesus mais te colocou pessoas para poder você ser um instrumento. Sabe por quê? Porque não tem como se esconder. Não tem como afastar aquilo que tem brilhado na tua vida, irmãos. É o fruto do Espírito Santo, irmão. Não tem como. Não tem como apagar. Então Jesus começa a caminhada sobre Tiro e Sidom. Ele não queria ser percebido. Só que a notícia chega para essa mulher. A notícia chega para essa mulher dizendo: ó, sabe quem vai passar por aqui? É Jesus. Aquele que cura, aquele que liberta, aquele que faz milagre, irmão. Ele não mudou, ele continua, e ele está aqui essa noite. Então Jesus é falado a essa mulher que Jesus estava, e o texto vai dizer que essa mulher estava com a sua filha miseravelmente endemoniada. O texto está dizendo que essa mulher, ela estava com um processo na vida dela, aonde o diabo se alojou na vida da filha dela. Irmãos, se estamos falando sobre o reino do céu, se estamos falando sobre as hostes da bondade, irmão, nós não podemos fazer vista grossa e não acreditar que também há a hoste da maldade, que há o reino das trevas. O diabo se alojou na vida dessa menina, com o intuito de pará-la, essa família. Jesus teve o intuito de fazer o diabo tentou fazer o quê? Vou paralisar essa família. Gerações irão ser paralisadas, irmãos, porque eu estou alojado, eu estou dentro dessa casa. Só que tem uma coisa que o diabo não sabia, que ele entrou na casa errada. Ei, eu não sei qual é o teu processo, eu não sei o que te motivou aqui, mas eu quero te dizer que se algo na tua casa entrou, tá errado, entrou na casa errada, porque tem pessoas aqui, e Siloé em chama, que está disposto a pagar o preço, está disposto a pagar o preço. O diabo quis sentenciar a casa dela, irmãos. Só que nenhuma arma forjada vai prevalecer contra o povo. Nenhuma arma, nenhuma língua, irmãos, que vai maldizer o povo vai prevalecer, não, irmão. E tudo isso, irmãos, quero dizer que Jesus hoje está quebrando cadeados em vida. Jesus está desfazendo, irmãos. Está libertando pessoas aqui, irmão. O texto está dizendo, irmãos, que é a filha dela. A filha dela que está passando pelo processo. Mas quem vai buscar Jesus é ela. Irmãos, talvez a tua família não esteja aqui. Talvez você seja o único, mas eu quero te dizer que é a partir de você que vai começar o processo. É a partir de você que vai começar tudo. Se você está aqui sozinho, eu quero te dizer, a tua família está toda aqui. É questão de fé, irmão.
Sabe qual é o maior problema, irmãos? Que tem momentos que nós ficamos acomodados. Nós aceitamos sentenças que são colocadas sobre a nossa vida, irmãos. Situações acontecem e não buscamos Jesus como resposta. Acostumamos. Mas eu quero te dizer que alguma coisa te motivou a estar aqui. Senão você não estaria aqui não, irmãos. É o quê? É pelo aplauso? É pelo microfone? É pelo instrumento? É pela pregação? Ei, irmão, isso tudo tem lá fora. Evidência tem lá fora. Mas aqui não. Alguma coisa te motivou. Só que você não pode esquecer aquilo que te motivou. O problema que está acontecendo nos dias de hoje é que nós estamos esquecendo aquilo que nos motivou, aquilo que nos trouxe aqui. Nós somos levados a muitas situações que vão mudando. Nós vamos almejando outras coisas e aquilo que nos motivou estamos deixando de lado. Mas essa mulher tinha uma motivação. O diabo achou que sentenciaria a vida dela, mas ele se esqueceu que ele até pelejou pelo fim, mas ele só criou um motivo para ela poder vivenciar a maior experiência da vida dela. Ela vivenciou a maior experiência, ela teve com Jesus. Aquele processo que te motivou aqui não é para o teu fim, é só para você poder permitir que você vivencie coisas extraordinárias. Tem unções extraordinárias depositadas nesse lugar, irmãos. Se eu fosse você, não sairia daqui sem essa unção. Ah, mas quem precisa não busca, busca você. Ah, mas ela que precisa, mas não, mas buscar você. Porque se ela não pode, quem vai levar um milagre para casa hoje é você. Glorifica a Deus, irmãos. Glorifica a Deus, irmão. Glorifica a Deus, irmão. Só que o texto agora vai dizer que ela vai, toma uma decisão. Ela já tem a motivação. Quero te dizer, não esqueça da tua motivação. Então ela já tem a motivação, só que ela decide o quê? Caminhar. Num domingo à noite desse, você escolheu caminhar. Você tinha todos os motivos, está em todo lugar, mas você decidiu estar aqui. Você decidiu estar por essas portas aqui, irmão. Só que lá fora as pessoas não vão entender quando você vencer. Só que elas não vão entender o processo que você passou também para poder vencer. E agora ela está pelo caminho, só que ela precisa chamar a atenção de Jesus. Ela agora começa a gritar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Só que essa mulher, nós lemos, ela é cananeia. Ela é Ciro-fenícia. O termo filho de Davi, irmãos, é utilizado por judeus. Judeus que reconhecem o governo de Jesus. Judeus que reconhecem que Jesus de fato é o Messias e assim ele é da linhagem de Davi. Só que essa mulher nesse momento ela está começando a dizer o quê? Filho de Davi, no intuito de querer demonstrar algo que ela não é. Só que o texto vai dizer que Jesus não responde ela com nenhuma palavra. Sabe por quê, irmãos? Não é com máscara que você vai chamar a atenção de Jesus. Não é falando igual os outros falam que você vai chamar a atenção de Jesus. Essa noite, irmão, Jesus está te chamando para você desfazer de toda a máscara, toda a capa, irmão. Ser verdadeiramente quem você é, irmão. Você não precisa, irmão, se desarma de rótulos, irmãos. Você só precisa ser verdadeiro. Jesus já sabe quem ela é. Antes mesmo dela falar, ela não precisa transparecer algo que de fato ela não é. Irmão, sabe qual é a diferença do arrependimento de Saul para Davi? Porque Saul, quando ele se arrepende, irmão, é quando ele perdeu tudo. Davi não.
Davi, ele não fala de reino. Davi não fala da coroa. Davi não fala do posto dele. Davi só fala: só não retira de mim o teu espírito. Só não retira de mim a tua presença. Não tira de mim o teu espírito, Senhor. É nome fica, é reino fica, é coroa fica, mas não tira de mim o teu espírito. Não é, irmãos, é verdade, é sinceridade, irmãos. Jesus não está te chamando para ser mais um, porque Ele já sabe quem você é. Ele já sabe quais são seus defeitos. Ele já sabe aonde você erra. Sabe tudo. Você não precisa, não é palavra bonita. Vou contar uma experiência minha, irmãos. No começo da minha caminhada, eu ficava muito impressionado com a igreja. Sempre fui daqui, nunca fui de outro lugar. Ó, o pastor Fábio tá aqui não. Então, irmãos, eu ficava muito impressionado. Culto de sexta-feira, então, rapaz, que vontade de vivenciar aquilo que as pessoas vivenciavam ali. Só que, irmãos, eu colocava meu joelho no chão, botava minha boca no pó, orava 3 da madrugada, irmãos, eu não conseguia. Eu não conseguia transpassar aquilo que todo mundo via vivenciando, irmãos. Só que teve uma noite, irmãos, eu me coloquei no chão do meu quarto, o quarto todo escuro. Eu sentei no cantinho do quarto, havia um espelho do lado, e eu comecei a conversar com Jesus. Eu conversei, fui falando a verdade como um amigo, Miguel. A gente falando, conversando. Só que eu comecei a sentir a presença do Espírito. Eu comecei a me quebrantar naquela noite sozinho no meu quarto, sem ninguém. E meu quarto escuro, irmão, de repente vem uma luz sobre o meu quarto. Irmãos, eu não quero apresentar aqui fórmula mágica para você. Só quero te dizer, irmãos, que você só precisa ser sincero. E você não pode esquecer o que te motivou a estar aqui. Para você vivenciar a experiência, é com sinceridade. Se desprende de toda a religiosidade, irmão, é sinceridade. E aí, irmãos, 2 semanas depois eu fui batizado nas águas, no Rio Guandu. Fui o único da igreja, foi junto com uma outra igreja. E aí tinha um pastor dessa outra igreja, e ele começou a falar tudinho que tinha acontecido no meu quarto aquele dia. Irmãos, quer vivenciar experiências maravilhosas? Seja com você mesmo. Seja sincero com Jesus. Se quebranta, irmão. Não é pelo título, não é porque eu sou pastor e eu não posso chorar porque vão achar que eu sou fraco, não. Chora. Eu sou da mesa de oração, não vou chorar que vão achar que eu sou fraca. Não chora. Sabe por quê? Porque ninguém sabe o que te motivou a entrar aqui dentro, mas aquele que está lá em cima está dizendo: não se esqueça do que te motivou. Ei, irmão, você está proibido de parar. Você está proibido de desistir, irmão. Só que agora ela vai chamar a atenção de Jesus. Ela começa a chamar filho de Davi, e nada acontece. Só que Jesus, ele não responde ela com palavra. Jesus não fala nada. E difícil, né, irmãos, entender muitas das vezes quando nós queremos a resposta de Jesus e ele não nos responde no momento que nós queremos. É difícil, irmão, quando nós chamamos a atenção, mas ele não fala nenhuma palavra. Ele não fala. Muitas das vezes isso nos turba, irmão. Mas sabe qual é a verdade? Que o silêncio não foi feito para te parar, não, irmãos. Esse silêncio, irmãos, é para poder ver até onde você vai continuar caminhando, irmão. Você não pode parar. Se alguém entrou aqui com pensamento de desistência, irmão, vai bater em retirada nesse momento. Se alguém pensou em desistir, irmão, Jesus está revigorando pessoas aqui essa noite.
Jesus está derramando um bálsamo de renovo. Jesus está trazendo à memória tudo aquilo que você já vivenciou com Ele. Só que eu acho engraçado no texto que o texto vai dizer que Ele não responde com palavras. Irmão, nem sempre Jesus vai responder com palavras. Vai ter momentos que Jesus vai responder com situações. Vai ter momentos que Jesus vai responder em lugares, atitudes. Vai utilizar pessoas como resposta. Quer um exemplo? Tu vai se aliar a uma pessoa, irmão, para qualquer fim. E aí você decide fazer uma reunião com essa pessoa para ajustar ideias. Só que em 15 minutos de conversa, irmão, essa pessoa fala mal de 5 pessoas em 15 minutos de conversa. Sabe quem vai ser a sexta quando não estiver presente? Você. Aí você acha que Jesus precisa te responder numa situação dessa? Existem situações e momentos que já são a resposta já. Só que essa mulher decidiu continuar caminhando. O silêncio do Senhor não parou ela. Sabe por quê? Porque ela tinha motivação. Ela sabia que ela precisava de um favor dele. Irmãos, ela continua caminhando, continua, ainda que não esteja acontecendo do teu jeito, ainda que não foi da forma que você pensou, mas continue caminhando. Continue caminhando. Isaías 40:30 vai dizer assim: os jovens cansarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão como asa de águia. Correrão e não cansarão, caminharão e não fadigarão. Espera no Senhor, irmão. Mas eu conheço um Deus que pode fazer em 10 anos. Um Deus que pode fazer em 5 anos. Mas eu conheço um Deus que pode fazer já. Eu quero te dizer que tem um Deus que pode fazer já. Então essa mulher continua. Só que agora os discípulos, ouvindo o que essa mulher vai falando, os discípulos vão ter com Jesus e vai dizer: o Senhor não quer que a gente mande embora aquela que está gritando lá atrás? Ei, irmão, ela está lá atrás, mas o alvo dela é aqui. E os discípulos já estão dando parte dela aqui, irmão. Vai ter lugares, irmão, que você não precisa chegar com as tuas pernas. O teu nome vai chegar primeiro. Vai ter momentos, irmãos, que quando você chegar no teu alvo, teu nome já está lá já, irmão. Ela queria continuar. A única coisa que ela tinha era o silêncio de Jesus. Mas agora Jesus está defendendo. Vai dizer assim: ei, imagina Jesus respirando até 10. Jesus vai contando até 10. E aí Jesus vai falar assim: ei, calma aí. Mas não fui eu que vim para as ovelhas que estão desgarradas de Israel? Aqueles, irmãos, que queriam até afastar ela, tiveram a resposta daquele que era o alvo dela. Talvez você esteja achando que nesse processo muitas coisas têm acontecido para te afastar do teu alvo, mas eu quero te dizer que o teu alvo que vai dar parte de ti, irmão. Porque Ele conhece o que tu tem passado, irmão. Ainda que tenha esforços que pareçam em vão, irmão, mas essa mulher está disposta a almejar aquilo que ela se propôs no coração. Ela precisava da libertação da sua filha, irmão. E aí o texto vai dizer que ela chegou. Só que ela não chega de qualquer forma. O texto vai dizer que ela chegou e o adorou. Não, irmão. Ela tinha todos os motivos, irmãos. Ela tinha o silêncio de Jesus. Ela tinha os discípulos dizendo que era para afastar ela. Ela poderia chegar e dizer: eu estou aqui. Mas não.
Porque ela sabe qual é a motivação dela. Ela sabe que ela precisa chegar e dizer: Senhor, você entrou por essas portas com uma oportunidade única, irmãos. Talvez muitas pessoas queriam ter essa oportunidade agora, e você está diante dele. Você tem a oportunidade única. Você precisa somente chegar e o adorar. Somente o adorar, irmãos. Essa noite, irmãos, o intuito é encorajar pessoas que estão passando por processos, irmãos, que ainda que tenha parecido que meses ruins chegou até agosto, mas eu quero te dizer que o ano ainda não acabou. Tem providência de Deus essa noite, irmão. Tem providência de Deus até o final do ano, irmãos. Muitas pessoas se perdem porque esquecem. Não pode ser os olhares que vão te distrair, mas também não são os aplausos que vão te distrair. Você não pode esquecer o que te motivou. Ela chega determinada e adora. Ela fala: Senhor, socorre-me. A missão, como nós falamos, era para os judeus. O nome dela não estava na mesa. Não era o local dela estar ali. O propósito não era vir para ela nesse momento. Só que, irmãos, uma pessoa disposta, irmãos, ela começa a mover o cronograma do céu, irmão. Ainda que não seja o momento dela, mas ela consegue, irmãos, com a fé dela, com a determinação dela, conseguir movimentar o cronograma do céu, irmãos, e receber a bênção dela. E quando ela vai dizer: mas ainda que não tenha pão, mas as migalhas que caem na mesa do seu Senhor, irmãos, é melhor receber migalhas, mas reconhecendo quem foi que deu, irmão, do que ter pão e estar desprezando aquilo que Jesus deu. Migalha que vem do céu, irmão, transforma a vida. Migalha que vem do céu muda diagnóstico. É só migalha, irmão. Você não precisa de muito, mas Jesus está disposto a te oferecer o banquete todo. Jesus está te convidando porque teu nome, Ele está preparando uma mesa para ti, e tem lugar na mesa para ti essa noite. Irmãos, você é alvo do milagre de Deus. Para de se sentir incapaz, irmão. Para de sentir. Você é escolhido, você é amado. Lembra quando a gente falou sobre a morte na cruz, irmão? Ainda que achou que triunfou, mas Ele pagou alto preço por mim e por você, irmãos. Irmãos, eu sou muito questionador a questão de coach. Se tiver algum coach, me perdoa, a gente conversa depois. Irmão, mas assim, existem muitos que fazem um trabalho muito, muito bom. Existem mentorias que são muito positivas. Mas eu não acredito muito em fórmulas mágicas. E vai impulsionando pessoas a se entregar por algo que nunca foi o propósito da vida dela. Só que recentemente eu fui num congresso de profissão. E aí dentro desse congresso tiveram muitas mentorias. E dentro dessas mentorias, irmãos, eles utilizaram um termo que a gente é crente, a gente parece que a gente é maluco, espiritualiza tudo. E eles utilizaram um termo chamado assim, crença paralisatória. A crença paralisatória, irmãos, nada mais é do que bloqueios mentais que impedem as pessoas de olhar para o alvo e ver verdadeiramente quem é o alvo. E olhar para si mesmo e ver o seu potencial. São pessoas que estão bloqueadas mentalmente. E eu achei muito interessante isso, dentro de tudo que eles falam, mas isso eu achei interessante, porque Jesus me leva à Bíblia, irmãos. Quando Golias também está açoitando o exército de Israel, ele está falando com palavras, ele está afrontando. Só que
quem testemunha contra ele é o próprio pessoal do exército de Israel. Existem bloqueios que ninguém se colocou disposto a lutar. Só que lá vem um menino que lutou contra urso e leão. Só que para tudo isso existe alguém que no secreto luta contra urso e leão. Não vai ser gigante que vai te parar, irmão. Porque Jesus tem te chamado para o secreto. Ninguém vai ver as lutas que você luta, irmãos, no secreto. E aí eles deram um exemplo, irmão, sobre o elefante, que muito filhote colocam uma corda sobre um tronco de árvore muito forte, e toda vez que ele tenta transpassar por essa corda, ele é impedido. E vai se criando bloqueios mentais, irmãos, a ponto de que ele começa a achar que aquela corda, ele não é páreo para poder passar. E aí quando ele vai alcançando a sua maioridade, se colocam a mesma corda amarrada sobre cadeiras de plástico. Só que quando ele avista, irmãos, ele é impedido porque ele lembra da dificuldade. Irmãos, existem situações que estão muito parecidas na minha e na tua vida. Você está olhando para o alvo e está achando que ele seja maior do que você está imaginando. Mas você está se olhando, você está achando que talvez a tua capacidade também seja menor do que de fato é. Só que Jesus está te chamando, irmãos, para te dizer: eu sou grande. Eu curei e continuo curando. Eu libertei, mas continuo libertando. Eu sarei, mas continuo sarando. Eu sou o Deus da provisão antes, mas continuo sendo. Você não pode diminuir o teu Deus, irmão. Se coloca de pé, irmãos, por favor. Irmãos, a gente falou sobre crenças paralisatórias, mas o importante de tudo, irmãos, nós falamos sobre motivação. Em muitos momentos eu sei que existem pessoas que entram aqui achando que não são merecedoras, irmão, que esquecem a sua motivação, mas eu quero te dizer, tem lugar na mesa para ti. Irmãos, o diabo pega os teus traumas para te fazer parar, irmãos. Só que Jesus não. Jesus, quando pega os teus traumas, é para te curar, irmãos. Quando Jesus pega os teus traumas para te curar, irmãos, e Ele ainda te faz como um instrumento de cura para pessoas que passam pelo mesmo processo do que você. Eu quero convidar você aqui, irmão, que em algum momento você esqueceu do qual foi a tua real motivação. Eu não estou falando que você saiu da presença, não estou dizendo isso, estou falando que você esqueceu da tua motivação. E parece que você está convivendo com ela. Parece que você aprendeu a conviver com ela, irmãos. Mas eu quero te dizer que Jesus, irmãos, tem grandes coisas para poder fazer na tua vida hoje, irmão. Vem aqui na frente receber uma oração, irmãos. Eu sei que tem pessoas essa noite, irmãos. Não é pelo título, irmãos, mas é pelo propósito. Quando Jesus fala para essa mulher, então assim seja feita a tua vontade, Jesus não está dizendo seja feita a minha. Jesus não está dizendo vou libertar em meu nome. Jesus está dizendo você me convenceu. Você me convenceu. Então ela vai ficar sã segundo a tua vontade. Eu imagino essa mulher chegando, vendo a filha dela, irmãos, e observar a filha dela deitadinha, descansando, mediante a tantas tribulações que essa mulher. Quantas coisas, irmãos, aconteceram. Glória a Deus, Jesus. Quantas coisas aconteceram na vida dessa mulher, irmãos. Aleluia! Decretos que o diabo colocou sobre essa vida, irmãos. Mas Jesus chegou naquela casa, e assim Jesus vai chegar na tua casa também, irmãos.
Não se esqueça o que te motivou. Irmãos, não perca a oportunidade de uma oração. Eu me lembro em 2013, irmãos, quando eu entrei por essas portas, eu vivenciava o melhor ano da minha vida. Tudo acontecia da melhor forma, irmão. Só que do nada, irmãos, aconteceu o maior processo que eu já tive na minha vida. Uma crise de ansiedade me tomou, irmãos, eu fiquei num estado de depressão. Não tive depressão, mas fiquei num estado de depressão. Eu só tinha alívio em um momento, irmãos, quando eu ligava a TV de madrugada e assistia algum programa cristão. Por isso que eu não critico, irmãos, sabe? Porque eu sei quanto foi bom. Só que Jesus me trouxe à memória esse local aqui, irmãos. Eu me lembro quanto muitas pessoas daqui passavam lá na rua e me cumprimentavam, irmão. E eu entrei por essa porta. Talvez, irmão, se eu tivesse a oportunidade de conversar comigo de 10 anos, eu diria: fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Tudo aquilo que te aflige, irmão, todo o processo vai passar, vai solucionar tudo. É isso que eu quero te apresentar, porque eu sabia da minha motivação, eu sabia aquilo que me trouxe aqui. Mas eu sei também as experiências maravilhosas na qual Jesus me chamou, irmão. Irmãos, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Talvez você esteja com dificuldade de dormir. Vem aqui, vem aqui. Você não precisa fingir quem você não é. Não precisa chegar a dizer Jesus, filho de Davi, quando na verdade você não está sendo verdadeiro. Você só precisa ser sincero, irmãos, porque você não pode esquecer aquilo que te motivou. Porque quando você esquece aquilo que te motivou, é um passo para você parar. Irmãos, eu sei que tem mais pessoas aí, mas vamos orar pelas pessoas que vieram aqui na frente. Não vá para casa, irmãos. Eu só peço uma coisa: não se esqueça daquilo que te motivou, irmãos, a estar aqui. Independente de qual é o processo, independente de qual é a luta que tu tem passado, só não esquece que aquilo que te motivou. Porque grandes coisas Deus tem preparado para a nossa vida. Grandes coisas o Senhor tem preparado nesse local, irmão. Tem unções extraordinárias para serem liberadas essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a vida de cada um. Eu queria que cada um que veio aqui na frente olhasse para mim nesse momento. Aleluia! Irmãos, eu sei que a luta é grande. Só que quando Jesus cura essa menina, os versículos subsequentes vai dizer que Jesus vai para uma região de monte. E o ato dele ir para essa região de monte, multidões vão seguir ele. Muitos coxos, muitos enfermos vão buscar ele. E são 3 dias de ensinamento. Jesus está ensinando, Jesus está fazendo feitos e maravilhas durante 3 dias. Só que chega um momento que Jesus vai dispersar a multidão. Só que Jesus observa que essa multidão ficou por lá por 3 dias, sem se alimentar. E Jesus vira para os discípulos e diz: eu não posso liberar eles dessa forma. Eu não posso liberar eles, porque eles vão andar pelo deserto. E os discípulos coçam a cabeça e vão dizer de novo essa história. Jesus pergunta aos discípulos: o que tem aí? E os discípulos vão dizer: tem 7 pães e alguns peixinhos. Eu não errei, irmãos. Estamos falando sobre a segunda multiplicação dos pães. Eu quero dizer nessa noite, irmãos, o Jesus que fez um milagre uma vez, Ele é capaz de fazer um milagre de novo. Ele fez um milagre uma vez, mas Ele vai fazer de novo, porque Ele é Deus. Se for preciso, Ele vai repetir um milagre. Louvado seja. Feche seus olhos, irmão. Curva tua cerviz.
Bendito Deus e eterno Pai. Deus, eu não sei o que aconteceu, não sei qual é o processo, não sei o que motivou os teus filhos a entrar por essas portas, mas eu quero te dizer, Senhor, obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado por eles terem entendido que não possam esquecer daquilo que motiva. Jesus vai trabalhando no íntimo, no interior de cada um. Deus vai libertando aquele que precisa de libertação. Vai trabalhando, vai curando. Tira toda a ansiedade, irmãos. Todo pensamento de opressão. Todo remédio para dormir. Vai caindo por terra tudo isso hoje. Quando eles chegarem em casa, irmãos, eles vão ter a noite do justo, porque eles vão ser revestidos da tua presença. Senhor, vai tocando. Tem pessoas chorando aqui, irmãos. A presença de Deus está notória nesse lugar, irmão. Jesus vai curando. Vai curando, vai curando, vai curando, porque tu é o médico dos médicos. Eu não sei, talvez o diagnóstico foi ruim, mas eu quero te dizer, maior é o que está conosco, maior, porque operando Deus, ninguém pode impedir. Operando Deus, ninguém pode impedir. Assim eu te peço, Jesus, e te oro, e te agradeço.